Muito boa tarde, aprasquianos, aprasquianas, nossos internautas. Hoje é segunda-feira, dia 13 de dezembro de 2021. Agora, 2h41, estamos iniciando o programa A Palavra, esse programa que é uma parceria da Prasc com o MESC, a União dos Militares Evangélicos de Santa Catarina. Eu sou a jornalista Sandra Domiti e nós falamos ao vivo aqui dos estúdios da Rádio e TV A Prasc, no centro de Florianópolis, na sede da Associação dos Praças de Santa Catarina. Essa associação que representa os praças policiais e bombeiros militares da Ativa e da Reserva. Então, acompanhe a gente aqui pelo Facebook, também pela nossa rádio web A Prasc. E você pode participar, postando sua pergunta, seu comentário. Aproveite, curta, deixe um coração, compartilhe sempre que possível para a gente alcançar o maior número de associados e associadas. E hoje aqui com a gente, Subtenente Lemes. Seja bem-vindo, boa tarde. Obrigado. Saudações aos aprasquianos, saudações aos policiais militares que nos assistem, né, e nos acompanham nas várias mídias sociais. Felizes por estarmos aqui novamente, por Deus ter nos permitido mais um dia de vida e que a gente está chegando no final de ano aí tão corrido, tão agitado, que a gente não tem percebido os dias passar. Né, mas que bom que Ele tem nos dado força e temos nos mantido nos seus caminhos, né? Tá bem. Com a gente também aqui nos dando boa tarde, Vilmar Silva, boa tarde, ficar com Deus, diz ele. Também Valdir Carvalho entrando aqui para nos acompanhar. Cirino Golinski também dando boa tarde. Deus abençoe vocês. A gente que agradece aí a presença de vocês. O Jonas também entrando aqui. Boa tarde, paz do Senhor. Jesus, grande abraço. Aí a Sandra, Maurício, Tenente Lemes e todos que nos assistem. Então, nós estamos com uma dificuldade, né, de colocar, infelizmente, os hinos de louvor. O Facebook está bloqueando aí, né? Tudo que a gente coloca no início dos programas, também a gente gosta de deixar uma música. Nós fazíamos isso sempre no programa Conexão. Os associados gostavam, né? gostavam de ficar curtindo uma música enquanto a gente estava preparando o programa. E, infelizmente, agora mesmo nós pagando ECAD, porque como a gente tem uma rádio, a gente toca música bastante, então a gente paga o ECAD. E mesmo assim, quando a gente coloca no Facebook, aqui nos nossos programas, o Facebook tá ali e tá bloqueando. Esses dias, inclusive, bloqueou nosso programa inteiro. A gente teve que tirar, né, e refazer o link. E ontem também a gente postaram um vídeo, a gente recebeu aí uma notificação de que nossa página ia sair do ar. Nossa, que pena isso, né? Então, esperamos que logo isso tudo se resolva, né? Que seja talvez um mal entendido aí por conta de que a gente nota que a Prasc tem cumprido todas as demandas, inclusive, né? Pagando ali os royalties, pagando a questão de direitos autorais e tudo mais, né? E a gente percebe que talvez é algo que vai se resolver em breve. Então, o ouvinte aí que está na expectativa daquele som gospel, né? Que toca seu coração, quem sabe nas próximas, e a gente pode de repente estar convidando o nosso pessoal aí que gosta de cantar, quem sabe fazer ao vivo não tem problema, né? Pode. Então o pessoal que é de casa aí, que gosta de cantar, soltar a voz, quem sabe seja uma oportunidade, manda uma mensagem aqui para Sandra e a gente prepara o momento aí para a gente estar adorando a Deus ao vivo. Um abraço. É isso, é uma pena, mas a gente não quer mais correr o risco, por enquanto, até que se resolver. Porque o nosso jurídico, né, também alguma atitude aí a gente vai tomar, porque, como tu falou, a gente tem cumprido aí nossos, né, a questão aí dos direitos autorais, está sendo pago direitinho, tudo em dia. Infelizmente, principalmente agora começa a chegar ao final de ano, a gente já tinha aquela perspectiva de botar um fundo musical mais natalino, para já preparando os corações, né? Já não deu para fazer igualzinho a gente queria. Mas uma coisa eu digo, né? A gente está na vontade de Deus, Deus sabe o porquê de todas as coisas, a gente vai se adequando, né? Na medida do possível, mas que bom que nós temos esse momento aí para conversarmos um pouquinho a respeito de tudo isso. Daqui a pouquinho eu vou entrar aqui com uma pequena palavra só para a gente ir já memorizando, né? Fazendo uma pequena reflexão, para que a gente entre nesse âmbito do que é realmente o programa, essa grande chamada, né, que é a palavra, né?
Então, se a Sandra me permite, eu posso ler um pequeno trecho da Bíblia aqui? Pode ler, só registrando também aqui o Edson Severino, Sargento Edson de Penha, dando um abraço a todos. Nadir Mendes, de Itapema, está online com vocês, com a gente aqui. Obrigado, bacana, pessoal. né? Obrigado, muito obrigado pelo carinho, pela participação. E agora quero compartilhar aqui com os irmãos de casa, os nossos irmãos de farda, né? João 15, você que tem sua Bíblia em casa, abra ela em João 15 e juntos nós vamos ler o seguinte. Lá no seu versículo 1 nós encontramos o seguinte: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então já começamos a entrar na reflexão, né? O que somos nós sem o nosso mestre? O que somos nós sem a árvore que nutre esses pequenos ramos, né? Se nós somos essas varas, esses ramos que estão ligados numa árvore, nós devemos saber que toda essa vitalidade, principalmente a vitalidade espiritual, ela não vem de nós. Ela vem de uma raiz forte, ela vem de um tronco forte, e que nós, estando presos, cada vez mais firmes em Deus, a nossa vitalidade é ainda maior. Contanto que quando a gente nota que alguma árvore, aquele cidadão que já foi agricultor, que já mexeu na lavoura, né, que tem suas plantinhas em volta de casa, geralmente a tendência é irmos fazer aquela limpeza, né, tirarmos os galhos fracos, tirarmos os insos, para que essa árvore venha mais, essa plantinha, né, venha mais forte, ela possa frutificar ainda mais. E essa palavra ela fala claramente conosco essa tarde, né? Estamos nós em Deus, estamos nós em Cristo, estamos nós firmes no tronco que é o nosso mestre, que é o nosso orientador, que é o que traz essa seiva de salvação para as nossas vidas. Nós devemos sempre refletir quais são os objetivos dele para a nossa vida, né? É nutrir o mundo. Se nós somos varas, se nós somos ramos, se nós somos parte dele e através de nós os frutos vêm para nutrir uma comunidade onde a gente está, para nutrir um grupo seleto onde estamos, onde outras pessoas não conseguem chegar, você que está naquele local, naquele momento, e que outras pessoas não podem chegar ali, só você pode nutrir. Então, muitas vezes, como função que temos de estar nutrindo alguém, temos que cumprir a nossa missão, que é fazer o que viemos para ser feito, né? E nós começamos a notar que estamos em Deus quando realmente cumprimos aqueles mandamentos e cumprimos a orientação dele. Principalmente ali no versículo 5, né? Que diz o seguinte: Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então a gente fecha esse primeiro momento aqui da reflexão, esse primeiro momento de palavra, entendendo, né, o nosso Deus, entendendo o nosso Pai Criador, como nossa árvore mestra, né? E nós somos os galhos, a partir de nós os nossos frutos vêm, para que a gente possa nutrir uma comunidade cada vez mais carente de reflexão, cada vez mais carente de orientação, para que a sociedade seja mais madura e cada vez mais cristã. E sendo mais cristã, nós podemos saber que é uma comunidade que vai sim trazer bons frutos para todos nós. Ok? Também dando boa tarde aqui, o Gerson Lemos com a gente, diz que a paz esteja com todos.
Para quem está chegando a hora, chegando agora, são 2h51 e nós estamos apresentando o programa A Palavra, esse programa que é uma parceria da PRASC com a UMESC, que é a União dos Militares Evangélicos de Santa Catarina. Esse programa que é apresentado toda segunda-feira, semanalmente. E hoje aqui com a gente, então, Subtenente Lemes. A gente não está colocando aí no de louvor, por causa da questão aí do Facebook que está nos bloqueando, mas a gente tem a palavra aqui, né? Então, amém. No último programa que eu apresentei, a gente trouxe um quadro aqui de testemunho. Trouxemos um testemunho do Subtenente Almeida. Muitas pessoas ligaram para a gente, né, conversaram conosco, dizendo quanto é importante, né, quanto é importante nós estarmos fazendo um trabalho para Deus e deixarmos Deus nos usar da forma que Ele realmente quer, né? Então a gente lembra ali do momento em que o Subtenente Almeida, juntamente com a sua esposa, vai até um determinado lugar e ali, ao invés de oferecer dinheiro, né, ele simplesmente pega a pessoa, compra algumas comidas, algo para nutrir a sua fome pessoal e vai até o lugar onde ela mora. Chegando lá, tem um momento conturbado num primeiro momento e que depois serve como bênção. E as pessoas começam a sentir o amor de Cristo na vida e vêm a se converter e a conhecer Jesus. E hoje, né, a gente verificando como é bom relembrarmos, né, por mais que tenham sido citados esses testemunhos em outros momentos, nós vamos fazer novamente mais um momento aqui de relembrar um testemunho bem importante do pastor Jocely Antônio Schosler. Me perdoe se estou falando o sobrenome errado, né? Nosso subtenente da reserva ali de Palhoça, ele mandou um testemunho um tempo atrás e que diz o seguinte: a paz que excede o entendimento humano. E ele inicia citando Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. E aí ele começa, né? Quantas vezes pregamos uma paz diferente, excepcional, inimaginável, grandiosa, baseada em Tessalonicenses 4:7, ou Filipenses 4:7, né? Mas muitas vezes não vivida por nós pregadores, apenas por fé. Mas sou testemunha viva desta paz inexplicável, maior do que qualquer sentimento vivenciado por mim, mas revelado por Deus num dos piores momentos da minha vida. Tudo começou o dia 24 de abril, às 6h30, quando acordei com fortes dores no braço e no peito. Me levantei, fui até a sala e não consegui dormir por causa da dor. Mais tarde tomei analgésico, onde melhorou as dores, mas fiquei com mal-estar. À tarde, como o mal-estar não passava, fui até a emergência de uma clínica em Palhoça, onde passei por um eletro do coração e nada acusou. Foi feito um exame de sangue e, como não tinha dores, me mandaram embora. Mas me chamaram de volta, pois havia algo em meu sangue. Isto era 19 horas. Quando fiz outro exame de sangue, enquanto aguardava o resultado, as náuseas aumentaram, as dores voltaram e minha pressão ficou baixíssima. E quando o resultado chegou, só confirmou os sinais que eu estava sentindo. Eu havia infartado. Foi uma correria total atrás de uma internação numa clínica do coração e de todos os lugares não havia vaga. Eu ali mal, passando muito mal realmente, e minha família desesperada. Então Deus agiu e me deu a paz que excede todo o entendimento humano, para confortar a minha família e dizer a todos que ali estavam presentes que eu estava na mão de Deus e que, se fosse pela sua vontade, eu estava preparado para subir e ver a sua glória. Mas se não era a hora de tudo se aplanaria. Enfermeiros e médicos que ali se encontravam não entenderam a minha paz. Então lhes falei que eu sabia a quem eu servia e o que estava preparado para mim e para todos que serviam a Cristo. Em meia hora foi encontrada uma vaga na emergência da Clínica do Coração no Hospital Regional. Então fui encaminhado pelo SAMU à emergência. Orei a Deus,
pedi perdão pelas minhas falhas como homem, por ter falhado na sua obra, clamei pela minha família, para que tivessem paz como eu tinha, e me coloquei nas suas mãos. Fiquei 2 dias na UTI, consciente e pouco dormi. Falei muito com o Senhor e sua paz me confortou. Em momento algum tive medo da morte. Fiquei no soro, no oxigênio, aparelhos conectados no meu corpo e medicação. Depois me levaram para uma enfermaria de repouso, onde fiquei mais 5 dias. Passei por um cateterismo e uma ressonância no coração. O inimigo tentou estourar o meu coração, minha parte cardíaca, mas Deus não permitiu, pois não havia cessado a sua obra em mim, e as suas promessas não haviam se realizado por completo na minha vida. Deus me deu mais uma oportunidade em cumprir o seu ID. Fiquei marcado para o resto da minha vida com sérias lesões do coração e hoje faço reabilitação e me medicarei para o resto da vida. Pus-me em pés, uma nova fase está se abrindo para mim. A sua obra agora ficou em primeiro lugar, mas ainda me dedicarei ao ministério ao qual fui chamado, pois agora tudo é lucro, vivendo ou morrendo em Cristo. Meus amados irmãos, relutei em dar este testemunho, mas quero que todos saibam que para se ter esta paz, o princípio é a certeza de sua salvação, é ter a consciência limpa diante do Pai, é saber que Deus é Deus e o Senhor de sua vida e que tudo pertence a Ele, tudo mesmo, inclusive nossa vida. Pois ela não te pertence, a vida não nos pertence. Saiba de uma coisa, viva o que você prega, pregue o que você vive, ame muito sua família, ame as almas e seja mais ovelha. Tenha convicção de sua fé, não contamine suas vestes, nem mesmo com as mínimas coisas, e nem sente na mesa de escarnecedores. Não negocie a sua fé e tenha temor a Deus. Jesus está voltando. Jesus Cristo é o amor maior. Este é um testemunho de Jocely Antônio Schwesler, né? Servo do Deus vivo, nosso subtenente da reserva ali de Palhoça. Grande abraço para o nosso irmão Jocely, que esse testemunho toque muitas vidas, assim como tocou a minha, e fala profundamente conosco nessa tarde. Amém. Amém. Tá certo, a gente está aqui com o subtenente Lemes, falando então aqui com o programa Palavra. Esse programa é uma parceria da PRASC com a UMESC, que é a União dos Militares Evangélicos de Santa Catarina. O pessoal aqui nos assistindo, por enquanto não temos comentários, como a gente já falou, né? Hoje é sem hino de louvor, infelizmente. Passamos hoje pela manhã, né, Sandra? Eu estava te falando, tá queimadinho do sol aqui. Estivemos fazendo a revitalização com o pessoal da Diretoria de Instrução e Ensino. E como é importante esse momento aí para nós policiais, momento em que a Polícia Militar disponibiliza dos seus instrutores, disponibiliza de material humano e também técnico, né, um material técnico qualificado. E a gente pôde ali fazer uma instrução com o sargento Klisner, nosso sargento aqui da Diretoria de Instrução e Ensino, um excelente instrutor de tiro que nos passou várias técnicas. A gente vai ficando um tempo sem fazer fica muito tempo, principalmente quem está no administrativo, e a gente consegue reviver, então, esses momentos de aprendizado. E no primeiro momento a gente tem aquela relutância, né? Poxa, me tirar aqui do local onde já estou tão acostumado, né? Com várias demandas. Inclusive o Colégio Policial Militar está em conselho de classe na manhã e também no período da tarde. E a gente teve que sair por alguns momentos ali para estar participando da revitalização. Mas algo me veio em mente para falar hoje à tarde com os nossos irmãos que estão em casa, que trata de saber como que está, né, a nossa preparação, não só na parte de tiro
ou naquela parte acadêmica, policial, militar, mas a nossa preparação com as questões espirituais, né? Com as questões associadas a Deus, como que está a nossa leitura da palavra, né? Como que a gente faz para reviver tudo isso, né? E a gente percebe o seguinte, que para estarmos por dentro da palavra, estarmos nos corrigindo cada dia mais e mais, a gente tem que estar revisitando os nossos conhecimentos. Sejam eles na parte de tiro, sejam eles na parte acadêmica, sejam eles na parte do nosso próprio trabalho diário, sempre é importante revermos conceitos, reafirmar os nossos valores e principalmente esses valores que a gente tem reafirmado, eles estão na Bíblia, né? O MESC sempre tem essa preocupação de trazer essa visão, então, de que nós buscamos o nosso bem maior, buscamos, sim, a nossa compreensão, assim como o irmão Jocely nos explicou agora há pouco, por meio do seu testemunho, deixando muito claro que sem Deus nós não somos nada. E casa com aquela primeira mensagem que a gente trouxe, que se nós não estivermos associados, arraigados, né, com as nossas vidas, diretamente no nosso Criador, no nosso Mestre, nós nada podemos fazer. Assim como ele nada podia fazer com relação à sua própria vida, percebendo que os seus meios pessoais, por mais que tivessem os melhores médicos ali no hospital regional, nada poderia ser feito se ele não estivesse com Deus, na direção de Deus, e fico admirado com tamanha fé, né, que ele passou para aqueles funcionários naquele momento, os funcionários atônitos, correndo atrás para tentar resolver os problemas, e ele, que era o doente, estava mais tranquilo do que todos em sua volta. E ele fala bem claramente ali, e a gente percebe com pessoas que têm essa paz no coração, que têm essa paz de espírito, que elas, quando estão bem com Deus, quando estão firmes na rocha, quando elas estão firmes na nossa matriz, né, no nosso tronco principal, né, que é Deus, com certeza a paz pessoal, ela acompanha essa pessoa. E é tão bom estar perto de pessoas que têm paz, né? É verdade. A gente acaba, assim, em alguns momentos, quando a gente está tentando melhorar algumas questões pessoais, a gente às vezes se depara com algumas pessoas, às vezes, que estão naquele momento conturbado de sua vida, e a gente às vezes até tenta ajudar, assim, quando você vê, tu está no meio da turbulência, né? E aí você tem que trazer para essa pessoa o que te mantém em paz, o que te mantém centrado. E é Deus. Somente Deus, porque nós também passamos momentos difíceis, todos nós, né, pastores, pessoas que estão na frente no trabalho, a gente hoje responde pela coordenação aqui em Florianópolis, né, efetivamente nós estamos engatinhando ainda, estamos começando a nos reestruturar, nos reorganizar, mas agora em 2022 tudo começa diferente, a gente com novos propósitos, né? E também com algumas ações aí que a gente está programando para a coordenação de Florianópolis e trazendo muitas pessoas aí para somar nesse aqui no programa A Palavra, né? E também com a coordenação, visitando mais as pessoas hospitalizadas, visitando o pessoal nos batalhões, e esse é um dos objetivos que a gente quer para esse ano 2022. Agora sim faz aquela falta, né, da musiquinha, que a gente toma nossa água, se reorganiza, se reestrutura, mas que bom que está fluindo tudo muito bem. Pessoal de casa aí também mandando as saudações, e a gente fica feliz aí pela participação de todos. O Osmarino Bittencourt, ele diz boa tarde a todos aprasquianos, força e fé com o nosso ser maior. E o Gerson Lemos, ele diz isso mesmo, será que eu estou preparado se Deus me chamar? Será que a gente está preparado? O pastor Jocely, ele falou algo muito importante, né? Como que nós devemos nos preparar? Nós devemos ter essa certeza. O que nos dá essa certeza? Pois é. Eu penso assim, Deus nos trouxe para esse mundo, em algum momento, ele plantou no coração dos seus profetas, lá atrás, né? Algumas mensagens que foram trazidos para dentro de um manual. E esse manual, ele é a Bíblia Sagrada. E quando muitas pessoas nos falam, como é que vocês podem acreditar em algo tão obsoleto? Como assim obsoleto? A gente começa a ler a Bíblia, a gente vê
situações tão atuais que estão ocorrendo na nossa data de hoje. Alguns livros ali, como João, Apocalipse, trazem relatos que parece que a gente está lendo a notícia da semana. Né, as guerras acontecendo, situações acontecendo, é pai contra pai, é filho contra filho, filho contra o filho contra pai, é o pai contra filho, é mãe abandonando criança, pessoas cometendo crimes aleatoriamente sem aquela consciência, são situações ocorrendo diariamente, país contra país. Aí a gente observa em alguns lugares ainda muitos ditadores ainda fazendo com que pessoas passem maus bocados ali nas suas mãos. Então, a vida, se nós observarmos por meio da Bíblia, a Bíblia ela é super atual. Então, quando eu digo assim, que para mim a Bíblia ela é um manual, nós que somos criaturas divinas, que acreditamos assim, né? Nós temos, quando dá algum problema no nosso carro, a gente vai no concessionário e busca o manual do carro e começa a ver onde que está o problema. Para mim fica muito claro assim, eu quando estou com algum problema pessoal, eu começo a entender que eu vou ter que ir na igreja e pegar o meu manual, que é a Bíblia, e começar a me situar. O que está acontecendo comigo? Porque para mim todas as respostas até hoje eu consegui encontrar na Bíblia, principalmente em Deus, mas no seu manual que nos orienta, que é a Bíblia Sagrada. Então olha só, tem uma parte da Bíblia que ela fala tão forte comigo, que é o seguinte: o nosso irmão pergunta ali, será que eu estou preparado? E aí tem alguns quesitos que são muito importantes, né? A Bíblia ela diz assim: se você quer, Jesus, né, falando através da Bíblia, se você quer me seguir, primeira coisa, negue-se a si mesmo, pegue sua cruz e me siga. Então, o que a gente tem que fazer? Deixar dos nossos maus caminhos. O que são maus caminhos? São tantas coisas que podem ser consideradas maus caminhos, mas a gente pode simplesmente seguir aquilo que está na Bíblia lá como os 10 mandamentos. Né? Não matarás, não furtarás, não cobiçarás. Tem vários mandamentos divinos que nos orientam como proceder. Né? Eu penso assim, basta seguir o que Cristo tem para nós, que a gente se torna o melhor cidadão, se torna o melhor pai, se torna a melhor mãe, as senhoras aí de casa, né? Os filhos, né? Se a gente for ver ali em Provérbios, tem passagens maravilhosas, como uma daquelas que dizem que para os filhos obedecerem seus pais e suas mães para que seus dias se prolonguem sobre a terra. Né? Um filho que segue a Bíblia, um pai que segue a Bíblia, um marido que segue a Bíblia, ele não vai trair a sua esposa. A esposa não vai trair o seu marido. E a gente pensa assim, mas essas questões, por que trazer isso para uma conversa bíblica, para uma questão da palavra? Porque a maioria dos problemas que nós temos enfrentado na sociedade hoje é a infidelidade. Infidelidade com o irmão, infidelidade com o pai, infidelidade com a esposa, infidelidade com a família, infidelidade com o patrão, né? E aí a gente pensa que essas questões elas não têm consequência. A Bíblia me diz que tem consequências. Então, quando eu digo que eu tenho que corrigir algumas atitudes minhas e eu faço a pergunta, será que eu estou preparado? Estar preparado é estar fazendo aquilo que Deus quer que a gente faça. E estar fazendo aquilo que Deus quer que a gente faça é seguir aqueles mandamentos que Ele colocou na Bíblia. Então, tem gente que pensa assim, eu tenho que pagar uma promessa, eu tenho que fazer uma coisa além do sobrenatural para me salvar. Não. Pela Bíblia que eu tenho lido, a Bíblia ela é muito clara quando ela nos diz assim: para que eu obtenha salvação, eu tenho que negar-me a mim mesmo, né? Obedecer a Cristo, pegar a minha cruz e segui-lo. E existe apenas um Salvador, que é Jesus Cristo. Existe apenas uma religação entre Deus e homem, que é Jesus Cristo, o homem. Ele é o Filho de Deus, ele que liga o Pai conosco. Quando houve uma ruptura lá no Éden, quando ali Adão e Eva resolveram pecar,
desobedecer aos mandamentos que Deus diz para ele. Diz assim, ó, dessa fruta, que pode ser uma simples desobediência, né? Desculpa, vocês não façam isso, vocês não cometam isso. Eles desobedeceram, nesse momento houve uma ruptura entre o homem e Deus, mas Deus, como um ser amoroso, preparou toda uma estratégia para que o homem um dia pudesse reencontrá-lo. E como que é fazer esse reencontro com Cristo? Como é que eu posso dizer um dia, meu Deus, será que eu estou preparado para, se eu fechar os meus olhos, eu acordar contigo na glória? Essa pergunta hoje é respondida da seguinte forma: não precisa pagar uma promessa para isso, porque a maior promessa que foi paga, né? E o maior momento ali de entrega total, o maior momento em que Jesus ali na cruz do Calvário entregou sua vida para que todos pudessem ser salvos, não existe maior momento do que esse. Quando eu estou dizendo que aquele momento em que eu vou fazer algo para sanar algum pecado, que eu vou fazer algo para sanar para pagar alguma questão que envolve o meu pedido, quando eu estou fazendo isso, eu estou desvalorizando o momento de Cristo na cruz. Cristo fez o maior dos sacrifícios. Não existe sacrifício maior do que de Cristo. Então, no momento em que eu ajoelho o meu joelho no chão, ali em secreto, sem ninguém ver, sem ninguém estar observando, esse momento em que eu peço para Deus o perdão, assumo que Jesus Cristo é o único Salvador, o único e suficiente Salvador da minha alma, nesse momento eu ganho o perdão. Não existe milagre, não existe um passe de mágica. Isso é bíblico. É bíblico. É só eu e Deus. É como se fosse, eu imagino assim, ó, quem é pai e mãe em casa, o seu filho cometeu algum deslize, o seu filho cometeu alguma coisa que não está correto. Se ele vem com aqueles olhinhos cheios de lágrima para ti e diz assim, perdão mamãe, perdão papai, eu não vou mais fazer. Imagine-se agora na posição de Deus, olhando o seu filho se arrependendo. Ele não vai pedir para que você faça qualquer outra coisa, ele vai te perdoar. A tua salvação, o teu momento de arrependimento de todas as coisas que você fez, já está perdoado, já está feito. Então, assim, quer ter essa certeza de salvação, quer ter esse mesmo Deus na tua vida que o pastor Jocely falou na mensagem que ele nos citou ali, que ele estava entre a vida e a morte e que ele, confiando em Deus, Deus devolveu a ele toda a saúde, apesar de ele estar passando por alguns momentos de dificuldade, tomando os remédios, ele sabe que tem também a medicação humana e essa parte nós temos que fazer. Muitas vezes Deus nos cura por completo, muitas vezes ele deixa que o homem nos auxilie. E aí eu pergunto, mas por que ele não curou por completo? Porque tem algumas demandas que pertencem a Deus. Com certeza deve ter alguma questão que Deus quer trabalhar na nossa vida, assim como tem trabalhado na vida do pastor Jocely, e hoje ele nos traz essa mensagem aqui por meio desse testemunho e que trouxe toda essa reflexão em cima da palavra, né, do pastor Jocely. E aí o nosso ouvinte, ele nos faz essa pergunta: como eu posso ter certeza, né, de que um dia eu vou estar com Cristo na glória? De outra forma, ele pergunta, mas não existe um grande segredo. Na verdade, está aí bem explícito na Bíblia, né? Você tem que buscar a Deus, você tem que negar-se a si mesmo, se arrepender dos seus pecados, dos seus maus caminhos, as situações. A Bíblia tem uma passagem bem interessante que diz o seguinte: eis que ele busca a Deus e todas as coisas se fazem novas, né? Então, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Quando nós temos no coração essa convicção de que nós estamos tendo uma nova vida, uma nova fase, a gente entra naquela palavra de Deus muito clara, que nos diz que a gente tem que vir a Jesus como estamos. Ninguém precisa ser santo para estar buscando a Deus, ninguém precisa ser santo para estar dentro de uma igreja.
mas você não pode continuar com o teu pecado. Você não pode continuar com os teus descaminhos. Nós vamos numa academia de musculação, de atividade física, para melhorar cada vez mais o nosso físico. Nós vamos para um buffet para alimentarmos nosso corpo, para não ficarmos fraquinhos, né? Mas, então, a igreja, as pessoas, ou se não uma comunidade evangélica, uma comunidade cristã, em que você esteja inserido, é tão importante, porque você vai ali e você vai aprender questões novas, questões relacionadas à palavra de Deus, que vão te fortalecer ainda mais e mais. Então você pode vir a Deus como você está, mas você não pode permanecer como você está. Você tem que melhorar. Eu vou na academia, eu vou ficando mais musculoso, né? E agora, quando eu estou numa igreja, estou numa comunidade bíblica, evangélica, buscando mais a Deus, para que eu melhore os meus caminhos, eu tenho que notar também mudanças no meu comportamento, mudanças no meu agir, mudanças com o meu cônjuge, com os meus filhos e principalmente diante de uma comunidade que precisa de bons exemplos. Então, essa é a palavra para hoje. Eu agradeço a Sandra pela oportunidade, agradeço a todos os aprasquianos, aos ouvintes pelo carinho. E desculpa se eu me estendi, mas eu acredito que foi importante porque a gente conseguisse cumprir o tema principal do nosso momento aqui, que se chama A Palavra, né? Então, espero ter respondido o nosso ouvinte. E se não ficou bem respondido, meu telefone está à disposição e a gente pode conversar num outro momento para que a gente possa estar trazendo uma palavra cada vez mais de fé, de amor e de gratidão a Deus. Grande abraço para todos. Foi bem produtivo o programa, gostei, bem bacana. O Luiz Lima também, Sublima, enviando um abraço aos integrantes do programa, bênção de Deus. 3h17, chegamos ao fim, então, do programa. Sim, deu apenas 40 minutinhos hoje, né? Com Sim. Os hinos a gente iria para quase 1h15, 1h20, e como é importante, né? A gente, assim, nota que geralmente nota o quanto é importante a luz quando falta, né? E os hinos, eles têm uma grande importância porque eles tocam profundamente a alma das pessoas e tem pessoas abençoadas por Deus sendo usadas ali para justamente trazer uma palavra que marca, né? Então, fica aqui também uma saudação aos nossos cantores, nossos colaboradores e também um grande abraço para os nossos produtores aqui da rádio, a Sandra, o Maurício, tá, Maurício? Aquele abraço. A gente não esquece de você, o Maurício está sempre escondidinho lá atrás, mas ele é uma pessoa maravilhosa aqui que sempre está com tudo na ordem, sincronizado. Então, existem muitas pessoas, né, envolvidas nesse projeto bacana aí. Um abraço para todos nós. Rodrigo também, que enviou os links para a gente. Obrigado, Rodrigo. Obrigado aos coordenadores aí maiores, presidente, vice-presidente também da UMESC, também. E um abraço, Jonas, subtenente Lima e todos os demais que nos prestigiam nessa tarde. Tá bem. 3h19, a gente vai encerrando então o nosso programa semanal A Palavra por aqui, lembrando que ele é uma parceria da PRASC com o MESC, a União dos Militares Evangélicos de Santa Catarina. A gente volta segunda-feira que vem, a partir das 14h30, lembrando que amanhã a gente tem um informe jurídico com os 3 advogados, o Borchá, Napoleão e a Mariana, aqui também vão estar falando sobre a questão de prévio, um assunto bastante importante. Então, amanhã, 3h30. 1h30 da tarde. Isso, me enrolei, então, né? 13h30, né? Não, 13h30. 13h30 fica meio, parece 15h30, mas 1h30 da tarde, tá bom? Ninguém vai perder. Esses momentos aí jurídicos são bem importantes, principalmente para a nossa classe, né? Que precisa desses acompanhamentos. Aquele abraço, pessoal. Tá bom, o Érico aí deixando um amém, o Érico acho que também estava nos assistindo. Tá bom, então, a gente deseja aí uma boa tarde a todos, uma ótima semana que está iniciando, né? E com o programa Palavra estamos aqui segunda-feira que vem. Amém. Você ouviu o programa A Palavra